Olá, meus amigos, amigas, tudo bem com vocês? Hoje é o terceiro programa já que eu participo. Agora às 3 horas eu falei na TV 247, agora às 5 eu falei, dei uma aula sobre a África. Agora, hoje à noite, seria impossível eu não fazer um breve programa sobre o que está acontecendo neste momento, hoje e amanhã, 11 e 12, na Corte Internacional de Justiça. Eu agradeço aí os canais parceiros, amigos, que transmitem simultaneamente ao vivo, e agradeço os que vão retransmitir este programa em canais maiores, né, como a DCM e a TV 247, onde eu sou também lá colaborador. Pedir para vocês curtirem o programa, se inscreverem no nosso canal e nos canais parceiros. Quem puder entrar de membro é a melhor forma de nos ajudar o nosso trabalho. Nós não temos aí equipe, né, de apoio. Bem, eu pretendo hoje falar o que é a Corte Internacional de Justiça, tirar as dúvidas sobre a outra corte, que é o Tribunal Penal Internacional, que é outra coisa, né? Falar desse processo que foi aberto de genocídio contra Israel, quem é que está apoiando, e falar os desdobramentos, o que pode acontecer. A introdução que eu quero falar eu sou um homem já idoso, vou fazer 70 anos, mas eu não imaginaria em vida ver, por exemplo, refugiados israelenses em barracas de lona branca e azul, que são as cores da bandeira de Israel. Hoje existem 200 mil refugiados, pessoas que foram evacuadas de várias cidades, aldeias, que eram palestinas, hoje são israelenses, porque eles tomaram tudo, eles ocuparam tudo, não é? Expulsaram os palestinos, agora eles não podem mais ficar nessas regiões. Ali é norte de Israel, especificamente, onde, numa faixa aí de até 40 quilômetros da fronteira com o Líbano, Israel teve que evacuar, porque os ataques vindo, né, da guerrilha libanesa, Hezbollah, faz com que haja um risco muito grande para estas populações ficarem, né, naquelas cidades. Então, digamos assim, já posso morrer em paz, porque vi que não são só palestinos desde 1948 que vivem em barracas de lona. Eu imagino que as barracas branca e azul têm até ar-condicionado. São outras sofisticações, energia, água gelada, comida. A dos palestinos nunca tiveram essas mordomias. Mas eu jamais imaginei que poderia sonhar em ver Israel sendo julgado sentada em um banco dos réus, em uma corte internacional de justiça, acusada de genocídio de um povo. Então, aí a dose foi demais, né? Quer dizer, evidente que eu ficarei ainda mais com grande regozijo se um dia eu puder ver o Estado da Palestina, como se diz, do rio ao mar, né, do Jordão ao Mediterrâneo, onde possam morar em paz e tranquilidade
como foi assim durante 5.000 anos, judeus e palestinos. Eu não sei se verei isso. Com certeza, talvez isso não tenha esse gosto. Mas eu assisti o discurso, tudo em inglês, do ministro da Justiça da África do Sul, que abriu a sua petição de 84 páginas, ele não leu todas elas, né? Uma coisa é o que ele protocolou, isso foi em dezembro. O Estado da África do Sul protocola na Corte Internacional de Justiça um pedido para declarar Israel, não é a pessoa do primeiro-ministro, como um Estado genocida, um Estado que comete crimes de guerra. Essa petição já foi. O que ele fez hoje foi uma leitura de um resumo, de um libelo, é um discurso, é um posicionamento claro, e abriu o seu posicionamento invocando Nelson Mandela, um fantasma que vaga, que nem aquele personagem de história em quadrinhos, que ninguém sabe onde fica, mas vagou por essa terra como uma lenda viva até o seu falecimento. E é muito emblemático que seja a África do Sul pedindo que Israel seja condenado por genocídio, porque eles viveram um apartheid que começou em 1948, quando o Partido Nacional, né, branco, implantou as primeiras medidas de segregação. Não é discriminação, é segregação, é de separação absoluta dos negros, né, dos brancos. Isso durou até Mandela assumir a presidência. Acho que ele venceu em 94, 95. E aí, aos poucos, não é fácil você desmontar um estado de apartheid, que hoje nós vivemos claramente na Palestina. Então, é impressionante como a história dá volta. Israel faz com os palestinos o que os nazistas fizeram com os judeus na Alemanha. Eles não gostam que nós falemos dessas coisas, mas a verdade precisa ser dita. Bem, eu quero primeiro esclarecer que não confundam Corte Internacional de Justiça e Tribunal Penal Internacional. São duas coisas. O Tribunal Penal Internacional, criado a partir do Estatuto de Roma, que é um tratado da ONU de 1998, mas ele entrou em vigor alguns anos depois, acho que 2002, porque os que assinaram o tratado em 98, os países têm que ratificar no seu Poder Legislativo Nacional. No Brasil, isso foi feito no último ano do governo Fernando Henrique. Parece que a adesão do Brasil ao tribunal foi aquele número mínimo, acho que eram 60, para começar a funcionar os trabalhos. De lá para cá, então, portanto, é um tribunal que vai fazer 22 anos de existência. O Tribunal Penal Internacional julga pessoas que cometem crimes de guerra. A Corte Internacional de Justiça, International Court of Justice, é a sigla ao contrário, ela julga estados. E a UTPI é da estrutura da ONU, mas ela depende de países ratificarem. Então, se
tem muitos que não ratificaram: Rússia, China, Estados Unidos, Israel. O Brasil entrou de gaiato, né? Fernando Henrique, etc. Lula chegou a dizer que vamos ver como é que sai disso. Não é fácil sair, tem que tramitar leis em Brasília, quórum qualificado. Mas são muitos países que não são signatários do Tratado de Roma, Estatuto de Roma, né? Já a Corte Internacional de Justiça, todos os 193 membros das Nações Unidas são membros da Corte. Não tem opção de não ser. Estou aqui aberto o PDF, o facsímile da Carta de São Francisco, que criou as Nações Unidas, de 1945. Ele é o Estatuto da ONU, mas que, agregado a esse estatuto, a partir do capítulo 14º da International Court of Justice, artigo 92, passa, então, a descrever os artigos referentes ao Estatuto da Corte. Então, está aqui, só está tudo em inglês, eu vou tentar ler já traduzindo, por exemplo, exatamente o artigo 92. A Corte Internacional de Justiça é o principal órgão judicial das Nações Unidas e funcionará em concordância com o estatuto anexo a esta Carta das Nações, não é? Que a forma integral faz parte integral desta presente Carta das Nações. Ou seja, não tem escolha. Quem adere entra para as Nações Unidas. E, por exemplo, em 47, quando votaram a partilha da Palestina, eram 57 membros, hoje já são 193. Então está aí Então não há a opção de você se submeter ou não à Corte. Qualquer um dos Estados-membros das Nações Unidas pode interpor o requerimento acusando algum membro das nações como Estado genocida ou Estado criminoso que comete crime de guerra contra um povo. Israel poderia não comparecer, não refutar os argumentos? Em tese, poderia. Eu até, por um momento, achei que eles fossem adotar essa postura. Eles são um Estado bandido, Estado pária. O que é Estado pária? É Estado que vive à margem do direito internacional. Eles não reconhecem nenhuma decisão das Nações Unidas que não lhes são favorável. Então, por um certo momento, eu falei, eles não vão nem dar bola para isso. Seria um risco muito grande. Eles que já estão isolados internacionalmente, rejeitar, ignorar, desdenhar da Corte Internacional, da qual, ao eles serem admitidos logo depois de 1948, quando eles proclamaram o Estado de Israel, eles estariam renegando a Carta das Nações, porque o artigo 92 é claro, é parte da Carta das Nações, o Estatuto da Corte. Bem, e eles, então, compareceram, deverão... obrigado aí pelo apoio, vamos ver se o pessoal ajuda a divulgar, se quem sabe até faz alguma contribuição. Então, eles compareceram, deverão ter o direito, o tempo lá de defesa. A metodologia de hoje e amanhã, já foi suspenso os trabalhos, porque lá na Europa acho que é 5 horas mais adiantado, né? 5. Então, essa corte fica no Palácio da Paz, na cidade de Haia, capital dos Países Baixos, conhecido como Holanda, né? A outra corte, Tribunal Penal Internacional, também fica em Haia, na Holanda, né?
Bem, esclarecido isso, essa diferença, eu quero falar, então, da corte. A corte, instalada desde 1945, então vai fazer 79 anos, em outubro, que a carta é de outubro de 45, fez 78 anos, agora em outubro passado. Neste período, teve 26 presidentes, são 15 juízes com um mandato de 9 anos, podendo ser prorrogado. O Brasil nunca presidiu a corte. Estados Unidos, que presidem atualmente pela terceira vez, o Brasil nunca presidiu, mas teve alguns membros na corte. Inclusive, atualmente, tem um membro na corte, o nome dele é Leonardo Neymar Caldeira Brandt, 58 anos, jurista, está desde o ano de 2022. É um jurista, professor, doutor, etc., né? De Minas Gerais. São pessoas de grande, notório saber jurídico, que você pode pesquisar muita coisa sobre o perfil de todos eles e você não vai encontrar assim posicionamentos políticos assim abertos, né? Porque eles fazem carreiras de magistrado e devem se preservar ao longo de suas carreiras em dar opiniões políticas, ainda mais quem almeja ser desta corte. O Brasil teve, na época do Collor, aquele Francisco Rezec, ficou 10 anos lá, ou 9, 10, poderia ser reeleito, né? E a cada 3 anos troca um quinto, então 5, 5 e 5. Então vai tendo uma rotatividade muito grande. Atualmente preside esta corte Joan Danegio. Danegio é uma jurista, tem a minha idade, completou 67 agora em dezembro, e ela é nova-iorquina, estadunidense, portanto. Também pesquisei sobre elas. Você, o máximo que encontra é algum parecer sobre uma ilha que entraram com um pedido de fronteira, não sei o quê, etc., né? Bem, vamos ver se há um equilíbrio. Pergunta sobre o Líbano, eu não sei o que responder. O que vai acontecer com o Líbano? Eu não sei. Aí, a minha amiga Eneida fez aí presenteou com 5 assinaturas aí. Eu agradeço muito. Como se entrasse 5 novos assinantes. Nós estamos com 220 já. Estamos crescendo. Eu estou fazendo, inclusive, a relação de todas as pessoas que contribuíram com o meu trabalho desde julho do ano passado, na forma de Pix ou na forma de membro do canal. Vou colocar de ordem alfabética no meu próximo livro, que sai em março, que é Mao Zedong para principiantes. Vou colocar um agradecimento a estas pessoas, sem mencionar valores. Então, agradeço muito a Eneida, que propiciou que 5 pessoas possam ser membros do canal. Ah, não, sobre o Líbano, ali é uma guerra regional. Israel vai ver o que vai, a resposta. Se ele continuar fazendo o que está fazendo, o Hezbollah vai responder à altura, né? Bom, o objetivo da corte é resolver conflitos jurídicos fundamentados e, principalmente, acompanhar a aplicação da Convenção do Genocídio de 1948. Finda a guerra.
A rendição oficial da Alemanha é 9 de maio de 1945, é o dia da vitória, quando os marechais alemães renderam-se perante o grande marechal Zhukov, comandante do Exército Vermelho, e ali assinaram o Tratado de Rendição na cidade de Potsdam. Este dia é comemorado todos os anos na Praça Vermelha, em Moscou, com grandes paradas. No ano da vitória, ele não pôde ser comemorado no dia 9 de maio, foi uns dias depois, que foi maravilhoso. Já assisti umas 3 vezes aquele desfile. Mas a partir de 46, todo 9 de maio. Nenhum país da Europa comemora o dia da vitória, 9 de maio. Até como que quase que reconhecendo que o grande vitorioso da Segunda Guerra foi o Exército Vermelho. O que é que eles comemoram, então? Eles comemoram, vai fazer 80 anos agora, o 6 de junho de 1944, que é o dia do desembarque na praia lá da Normandia, na França. Esse aí é o grande dia. Esse eles relembram sempre, dia 9 de maio. Só a União Soviética e hoje a Rússia é que fazem comemorações. 3 anos depois do fim da guerra, foi assinado esta Convenção do Genocídio de 1948, na qual Israel é signatária e a África do Sul também. Aí, convenção depende de você aderir, assinar, igual tratado. Membro da Corte, todos os membros das Nações Unidas são. Espero que tenha ficado claro isso, não tenha ficado nenhuma dúvida. E qual é o conceito de genocídio que aparece na Convenção? Causar danos corporais ou mentais graves a membros de um grupo. E grupo aqui, entenda-se, grupo nacional, étnico, racial ou religioso. Infligir deliberadamente condições de vida calculadas para trazer destruição física. Impor medidas destinadas a prevenir nascimentos. Matar mulheres, 10 mil mulheres, para que nunca mais tenham filhos, é o quê? Matar 10 mil criancinhas é o quê? E o último, transferir de forma forçada crianças do grupo para outro grupo. Então, são atos cometidos com a intenção de destruir, total ou parcialmente, grupos, etnias e até grupos raciais e religiosos. Israel inflige todos esses itens, não tenham a menor dúvida. Hoje, os portais internacionais da Ásia, do Oriente, já dão conta que Netanyahu disse que jamais o objetivo de Israel foi ocupar Gaza, muito menos administrar Gaza. Ou seja, ele está claramente recuando, até por uma exigência dos Estados Unidos. Eles estão com esta divergência ou diferença. Estados Unidos continuam apoiando o genocídio, cheque em branco para a matança, mas coisas pontuais. Olha, vocês estão matando indiscriminadamente, não pode. Tem que ser coisas pontuais e não podem entrar em Gaza. Consideram aquilo território palestino. Eles estão falando abertamente em remover a população, transferir, deslocar 2 milhões de palestinos para o deserto do Sinai, no Egito. Isso é uma barbaridade. Falam em deixar no máximo 100 mil palestinos ali.
tem agências imobiliárias lá em Israel já fazendo propaganda de assentamentos nas praias ali de Gaza. Né? Bem, então, isto é a Corte Internacional de Justiça. Esclarecido isso, eu quero agora dizer quais são os países que estão apoiando a petição da África do Sul. E quero, com muita honra, começar dizendo pelo nosso querido Brasil, presidente Lula autorizou que nós participássemos do processo acusatório ao lado da África do Sul. Eu parabenizo o presidente pela coragem, firmeza ao tomar essa decisão. A pressão sobre o presidente Lula é inominável. Por um lado, a pressão dos sionistas judeus, através do seu braço chamado CONIB, Confederação Israelita do Brasil, uma agência de Israel no Brasil, que está toda hora se imiscui em assuntos internos ao Brasil, neste momento processando o jornalista, camarada e amigo Breno Altman, de origem judaica, está sendo acusado de ser contra ele, antissemita. Né? Nós somos semitas, mas somos contra nós. Né? E uma barbaridade. Tentaram o processo pelo Rio de Janeiro, o juiz lá negou. Aí veio para São Paulo, onde o lobby é mais poderoso, acharam um promotor aí qualquer que pudesse acatar a denúncia e oferecer a um juiz, né, a representação, que exigiu que o Breno retirasse uma série de postagens, censuraram algumas postagens do Breno no seu X, agora chama X. Não é que termina amanhã. Os procedimentos iniciais terminam amanhã, hoje e amanhã. Mas não acho que saia o julgamento amanhã, mas isso eu vou conferir amanhã. E Márcia, Lula não vai cortar relações com Israel. Muito difícil. Poucos os países na América Latina, de 34 países, só Nicarágua, Cuba e Venezuela. E agora a Bolívia cortou. Fora disso, o lobby é muito poderoso, muito, muito poderoso. Né? Bem, a hora do cafezinho. Obrigado, Maria. Ela ouve ao vivo, não precisa ligar a TV aqui dentro de casa. Né? Então, nós temos aí foi hoje oferecido, então, a denúncia, foi lida. O Brasil, do presidente Lula, autorizou. O que é nós... meu amigo dele, camarada de muito tempo de luta. O que é participar? É como se você entrasse em uma ação solidário com alguma instituição que já entrou no processo. Eu não sei se o termo é exatamente esse, amicus curiae, né? É como se tem um processo em andamento, aí chega uma instituição, um sindicato, uma ONG, que concorda com aquela petição, mas quer participar do processo, quer falar no processo. E ela entra e passa, então, a fazer parte. É como se assinasse embaixo da petição original da África do Sul. Isto é uma decisão corajosa. Ô, Cláudio, você ouve esse Pondé, Cláudio?
Rapaz, não perca tempo, esse cara é um Olavo de Carvalho um pouquinho melhorado. Não brinca, é um homem de direita. Não perca tempo. Não é? Bom, com todo respeito, hein? Você pode gostar do Pondé, mas eu tenho divergências intestinas com ele. Mas o presidente Lula não sofre pressão só dos judeus da CONIB, sionistas, judeus sionistas. Tem judeu não sionista? Tem. O Breno é um. Tem muitos. É pequeno o percentual, não sei dizer, porque nunca fiz uma pesquisa. Pequeno. A maioria esmagadora é sionista. Né? Mas nunca põe um sinal de igual, judaísmo igual a sionismo. Jamais. São coisas completamente distintas, mas esse é assunto para uma outra live, para um outro programa. O Breno tem alguns, inclusive, muito bons, muito didáticos, né? O Breno lançando um livro sobre o assunto, vendendo muito bem. Mas o presidente Lula só recebe pressão da CONIB, dos judeus sionistas? Não. O presidente Lula recebe pressão dos evangélicos. Lancei esse livro aqui, não é meu, é da minha editora, está aqui a editora à parte. Aí, está passando no banner aí, a parte editora, custa R$ 23,90. Agradeço muito quem possa adquirir. Um grande cara, se eu tivesse recurso, eu traria o professor doutor Stephen Sizer, uma sumidade, doutor, reverendo, está proibido de exercer o sacerdócio, porque a igreja anglicana acatou uma representação dos sionistas ingleses, acusando-o de ser antissemita. Ele é anti-sionista. Um livro de 104 páginas, que eu fiz o prefácio com o professor Jair, tradutor, ele doou o direito autoral para os palestinos, para a FEPAL. Né? Nem avisei os meus amigos lá da diretoria da FEPAL. Também, cada livro vendido, eles vão ganhar R$ 2,30. É R$ 3,90 o livro. Né? Aí, quem sabe, vende a edição completa. Eu fiz 1.000, né? Está vendendo bem. Aí tem o R$ 15 de frete, né? Baratinho. Um livro de 104 páginas, 319 notas de rodapé. O cara é um erudito. Eu vou fazer um programa só sobre sionismo cristão. Já tem 3 anos atrás, está no 247, passou já de 40 mil visualizações, eu fiz com o Joaquim de Carvalho. De lá para cá, eu estudei mais, me aprofundei mais, cresci. Né? A gente cresce sempre. Quando você vai estudando, vou fazer um novo, vou comentar o livro, em detalhes. Né? E quem são os sionistas cristãos no Brasil? São os evangélicos. Isso, Devadavi. Isso mesmo. Sionismo na ONU, entre 1975 e 91, foi considerado racismo. Sabiam disso? Em 91, acabou a União Soviética, em dezembro de 91. Naquele mesmo dezembro, eles votaram uma resolução na Assembleia Geral revogando. Né? Sionismo não é mais racismo. Foi por 16 anos, aí parou, deixou de ser. Conta outra, né? Me engana que eu gosto, como diz popularmente. Bem, o presidente Lula, querendo se aproximar dos evangélicos, que já o apoiaram em outras eleições, mas aí tomaram o rumo aí do fascismo, precisamos recuperar tudo isso. Ele não cedeu a esta pressão e autorizou o Brasil. Então, eu diria que do conjunto de países, eu não vou ler todos, são 64, e está aberto ainda, né, a adesão, não para. Eu diria que o Brasil é o mais, digamos, poderoso, maior população, maior tudo, porque Rússia, China e Índia não estão aqui signatários.
Então, tem ilhas, né? Ilha Cuba é uma ilha, Ilhas Maldivas, né? Então, são países pequenos. Da Europa, o único país é a Albânia. Nenhum outro país da Europa assinou, né? Você veja como que é o imperialismo, né? A União Europeia, os 27, nenhum fraquejou, nenhum dissidência, nada. Né? Império é império, meus amigos. Então, quais são, o que se destaca aqui? Se destaca aqui 28 países africanos. Não vou ler todos também. A África tem 54, portanto, pouco mais da metade aderiu. A África tem países do norte, e aqui do lado, quem olha o mapa de frente, né, do lado direito do mapa, né, aqui, a África, essa parte do norte da África são países árabes, Argélia, Mauritânia, Marrocos, Líbia, Egito. Aí quando você vai descendo, Sudão, Etiópia, Djibouti, aí também os árabes chegaram até aí embaixo. Então, essa é a chamada África Oriental, Ocidental é aqui a costa atlântica, né? Ou costa leste e lado esquerdo costa oeste. Melhor presidente do Brasil. Então, pouco mais da metade da África aderiu, pouco menos da metade ainda não aderiu, mas há tempo ainda. Então, tem alguns países da África, o norte da África, chamado Maghreb, e mais aqui a África Oriental, que aderiram. Mas o norte da África é árabe. Então, em vez de eu falar os 22 países árabes, tem 10 africanos e 10 que estão lá no Oriente Médio, estrito senso. Não é? Então, todos os países árabes, então, aderiram. A Palestina não é um membro da ONU, mas não é um membro com direito a voto. Ela é uma nação, mas não é um país, né? É uma coisa complicada, né? Mas todos os outros, Kuwait, Arábia Saudita, todo mundo, a Liga Árabe, que representa 22 países, está empenhada que Israel seja condenado pelo genocídio. Olha só como o mundo está dando volta. Espero que não capote, né? No Oriente Médio expandido, eu tenho um livro, um dos meus livros, Reflexões sobre o Oriente Médio, onde eu falo desses 22 países, só que eu expandi, eu fui até a Turquia e fui até o Irã. Que árabe é uma coisa, turco é outra e iraniano é outra, ou persa. Né? As pessoas às vezes confundem, acham que o fato da Turquia e o Irã serem países muçulmanos, eles são árabes. Não, são 57 países muçulmanos, 22 são árabes. São 2 bilhões de muçulmanos no mundo, apenas 500 milhões são árabes. São 57 países. E sobre isso, eu também quero dizer que, apesar de nós termos uma lista aqui, eu não fiz aqui o corte sobre quem é muçulmano ou não desses 64. Mas a OCI, Organização da Conferência Islâmica, tem 54 membros, eu arrisco dizer que aqui tem uns 35 que são muçulmanos. E onde estão os outros? Quando a OCI entra como amicus curiae no processo, significa que todos os seus representados, os seus países que são membros dessa, vão entrar. Então, essa lista de 64, a rigor, você poderia agregar mais uns 30. No caso da Liga Árabe, todos estão. Né? Bem, por fim, os países da América Latina.
aqui o índice eu achei bastante pequeno ainda, muito tímido, né? Do lado do Império, quintal do Império, você imagina, né? Apenas 8, fora o Brasil, Bolívia, Venezuela e Cuba e Nicarágua são os países já que até falam em socialismo, né? Cuba é um país socialista, né? Venezuela fala que é o socialismo do século XXI. Nicarágua e Bolívia estão caminhando, né? Nós torcemos para que eles vençam. Aí, meu amigo Padula, obrigado. Mas fora isso, a Colômbia, né? Eu estranhei o Chile estar ausente. A Colômbia do Petro entrou, né? Gostei muito. E a minha surpresa é a Guiana, lá de Essequibo. Guiana assinou. O nome do presidente da Guiana é Ali. Não sei se ele é muçulmano, e se for muçulmano, com certeza é xiita. Você não tem um sunita, que eu não conheço um sunita que tem nome de Ali, né? Depois eu explico também um dia o motivo. E o Suriname, então do lado ali da Guiana, entrou também, né? Será que é a influência da própria Guiana? Então, só isso, 8. São 34 na América. Eu não vi o México, né? Não vi o Chile, né? E alguns outros países. Né? Jamais verei o Uruguai e o Paraguai, e agora jamais imaginaria que a Argentina pudesse assinar. Né? Então, esses são os comentários sobre o conjunto de países que assinaram junto que corroboram. É como se assinasse depois da África do Sul, assinasse embaixo da petição. Vamos ver até amanhã. Eu vou falar isso, José. Vamos ver até amanhã se mais países vão engrossar essa representação. Agora, vamos para o desdobramento. Bom, vocês sabem que no campo da esquerda nós fazemos um debate sobre se vivemos um mundo em transição. Transição do que para quê? Transição de um mundo unipolar para um mundo multipolar, ou seja, nem a unipolaridade acabou, nem a multipolaridade se consolidou, então isso é a transição. Existem pensadores, intelectuais, autores assim expressivos, talvez nem tantos, mas eles já não usam muito mais esse termo transição, eles falam de uma emergência de um mundo multipolar. Eu estou entre aqueles pensadores, autores, que dizem que o mundo já é multipolar. Claro que uma multipolaridade sempre sujeita a retrocessos. Então, você imagina se no dia 24 de fevereiro de 2022, vai completar 2 anos das operações militares especiais na Ucrânia, que a imprensa chama de guerra da Rússia contra a Ucrânia, eu digo desde o primeiro dia, é uma guerra dos Estados Unidos contra a Rússia, a Ucrânia é um mero pretexto. Acabou a guerra, já perderam, não tem mais munição, não tem mais soldados, estão agora fazendo alistamento, metade dos militares já são mulheres. Nenhum exército do mundo tem metade de mulheres. Né? Bom, também não vou entrar em detalhes, mas a Ucrânia já perdeu faz tempo. A Ucrânia nunca ganharia esta guerra, jamais. Né? Mas a guerra não para, os Estados Unidos não autorizam ela a terminar, também não estão mais dando dinheiro porque acabou, a fonte secou, não vai mais nada. Né? No desespero, a Ucrânia está usando mísseis por cima do Donbas e atacando cidades no território russo, e a Rússia está respondendo com muita dureza, muita dureza. Então você imagina se a Rússia perdesse essa guerra, fosse destroçada. Imagina que
as 26 mil sanções que eles impuseram desse resultado e a Rússia quebrasse, vai crescer mais que os Estados Unidos. Está vendendo o triplo de gás que vendia para a Europa, que não compra mais o gás. Né? Gás barato, 20 centavos o metro cúbico, agora eles compram a $1, 5 vezes mais. De quem? Dos Estados Unidos. É claro, você acha que você está pensando que ali é uma guerra, ali é guerra econômica, e os Estados Unidos não estão nem aí para a Europa, querem ver a Europa de joelho, quebrado. E a Europa aceita essa condição. E o movimento mais progressista da Europa não é forte o suficiente para mudar o rumo das coisas. 27 membros da União Europeia, apenas a Albânia, até agora, pelo que consta nos meus registros, se alguém aí tiver a me ajudar nas pesquisas, veja se tem mais algum. Eu não achei. Né? Então, nós temos aí uma situação. Se isto que está acontecendo, Israel sentada no banco dos réus, não é uma prova cabal, definitiva, de que o mundo é multipolar, o que mais precisa acontecer para que se admita que o mundo é multipolar? Digam para mim, eu queria que alguém me convencesse. Professor, o senhor está errado. Veja isso. O quê? Aonde? Bom, mas eles têm 830 bases militares em 104 países. E daí? O que é que isso está adiantando? O Mar Vermelho está fechado por uma guerrilha, né? Uma guerrilha de um país pequenininho chamado Iêmen, e os Estados Unidos, com a sua grande frota naval, são 7 frotas navais, com 7 porta-aviões. A Moldávia é contra nós, é contra a Rússia. E perdeu metade do território lá. Né? A Rússia pegou metade lá, criou a Transnistria. Né? Eles não jogam papel nenhum, eles não vão conseguir treinar para. Esses caças não valem nada, são atrasados, velhos, fora de. Esquece, caça. Não tem piloto. Bom, então. Você tem aí essa situação, né? Às vezes eu perco um pouco o raciocínio quando saio aqui para uma pergunta, né? Mas, então, você veja, né, dos 27 países, só a pequenina Albânia, o camarada Rose, né, é que assinou. Todos os outros não assinaram. São absolutamente subservientes aos Estados Unidos. Esse é o ano dos BRICS, alguém escreveu isso agora. Em outubro tem a reunião dos BRICS sob a presidência de Vladimir Putin. Vão admitir mais 5 ou 10 países. Então o BRICS pode dobrar mais uma vez de tamanho. Foi de 5 para 10, agora pode ir de 10 para 20. Na segunda lista vai entrar, seguramente, Turquia, vai entrar Venezuela, uma série de países importantes aí no cenário. Argélia. Tem mais de 30 pedidos de adesão. Né? Bem, então, o cenário que nós vivemos é de um mundo multipolar. Israel sentada no banco dos réus, sendo acusada de genocídio. Os Estados Unidos, eles continuam apoiando absolutamente. Então, quando nós dizíamos que... Obrigado, senhor. Quando nós dizíamos que Israel se encontra isolado mundialmente, vocês imaginam agora eles em um banco dos réus, como acusados de um crime. Professor, vamos ser justos. Todo mundo que é acusado é réu, não é necessariamente um criminoso. É verdade. Tecnicamente é verdade.
E nós devemos tomar cuidado, né? A imprensa, com aquelas perseguições de lawfare, com Lula e com mais dezenas e dezenas de pessoas, ela chamava de bandido, de réu, criminoso, gente que estava sendo acusado com base em nada. Lula foi acusado com base em uma reportagem mentirosa do jornal Globo. Então nós temos que tomar esse cuidado. Mas no caso aqui, trata-se de um Estado, de um país, não é de uma pessoa física. E nós todos sabemos que Israel é criminoso, é um Estado criminoso. Não há nada que justifique. Eles estão vingando aqueles 1.000 que a guerrilha palestina, a resistência, matou no dia 7 de outubro. Ninguém sabe se isso é verdade, se esse número é fato, se uma parte desses que morreram aí não podem ter sido mortos, inclusive por balas, né, do exército israelense. Ninguém sabe de nada. Mas até no limite que fossem 1.000 mortos, justifica 30.000 mortos, porque são 23 e mais 7.000 que estão nos escombros, 10.000 crianças, 10.000 mulheres. E isso não mexe com a opinião pública mundial? Mexe, está mexendo. Não mexe com governos lacaios, governos títeres, governos subalternos ao imperialismo, né? Esses eles não se movem, mas vão pagar caro na história. Estas pessoas vão ser atropeladas pelos seus povos em seus países. Serão. Né? Mas é a opção que eles fizeram. Né? E nós estamos do lado certo da história. Sempre tivemos. Modéstia inclusa, socialista, minha amiga Cris, socialistas, comunistas, democratas sinceros, patriotas verdadeiros. Nós estivemos sempre do lado certo da história. Né? Nós somos antifascistas, nós somos antinazistas, nós somos humanistas, nós defendemos a vida, eles defendem a propriedade. Né? Dizem que a vida é, acima de tudo, mentira, acima de tudo é a propriedade. Né? Então nós estamos do lado certo. Né? Uma parte da esquerda, com todo respeito, não sei quantos que me assistem pensam assim, torceu para a Rússia levar uma surra da Ucrânia e dos Estados Unidos. Eu vi artigos, né, alguns até ex-amigo meu, porque não dá para conversar com gente assim, chamando o Putin de fascista e a Rússia de imperialista. O jogo de quem essa gente faz? Eu sei do jogo de quem faz. Eu estou dando esse curso da África. Cada semana eu falo de um líder africano que foi assassinado na luta pela descolonização. Hoje falei de um congolês. Ele foi derrubado como presidente do Congo em 1900 e República do Congo, não confundir com República Democrática do Congo. Foi derrubado por um golpe em 1968. E foi assassinado uns anos depois. Ele era socialista, amigo da União Soviética, amigo da China, amigo de Cuba. Che Guevara esteve no Congo, treinou guerrilheiros no território congolês. Aí ele é derrubado. E rompeu relações com os Estados Unidos. Ele foi derrubado pelo exército. Uma parte do exército venceu e derrubou. Quem é que está por detrás de um golpe desse? Gente, o mundo é dividido em dois, não é em 3, em 4. Na época que ele viveu, 68, o mundo era dividido entre o campo socialista e o campo capitalista, União Soviética, Estados Unidos. Então, derrubar um presidente desse é fazer o jogo de quem? Não, ele quer ser independente. Não tem independência. Você imagina, tem gente do nosso campo que ataca o Irã. Eu não entro nos assuntos internos do Irã. Não cabe a nós, ao povo dos países é que cabe ver o que deve ser feito ou não.
Mas o Irã joga na linha de frente, no primeiro time do anti-imperialismo. Mas tem companheiros que atacam, né? Como lá no Afeganistão, quando o Talibã tomou o poder. Eles choraram. Ai, coitada das mulheres afegãs. O bom era aqueles 20 anos que os Estados Unidos estrupavam as mulheres afegãs. Então, eles entram em pânico. Do lado de quem, objetivamente, eles estão? Hoje em dia, a divisão não é socialismo ou capitalismo. O mundo se divide entre o império de um lado e, do outro lado, os que lutam contra esse império, que querem um mundo multipolar. Cabe tudo dentro desse campo contra o império? Cabe, sim, senhor. Aí tem que tomar cuidado com os cortes. Não, aquele cara é um cara de direita. Mas ele está na luta anti-imperialista. E o Trump, professor? O Trump não é anti-imperialista. O Trump não vai mudar absolutamente nada a política externa dos Estados Unidos. Ao contrário, vai ajudar a fortalecer o fascismo internacional. Então, não tenha dúvida. Só tem dois campos. Não tem um terceiro. O Lula está em que campo? Você não pode ter dúvida disso. Né? Então, para encerrar, eu sei que outros canais transmitem, então nós temos que tomar cuidado com o tempo. As perspectivas. Eu tenho uma leve impressão. Eu enxergo a possibilidade de Israel sofrer algum tipo de punição. Advertência, coisa leve, ou, dependendo da situação e até do movimento que se possa fazer mundialmente falando, é possível uma punição um pouco mais intensa. Não acho que vai chegar a nada assim drástico. Não. Professor, pode não dar nada? Pode. Pode tudo. Até não acontecer nada. Né? Como diz na política, né? Tudo pode acontecer, até nada. Né? Mas eu acho que não vai ter nada. Porque a fundamentação que está lá, os dados, os números, os fatos são irrefutáveis. São gravíssimos. Israel está em um beco sem saída, em uma encruzilhada, correndo o risco saudável, do meu ponto de vista, do projeto sionista ser, inclusive, enterrado e ser colocado em xeque a existência até do próprio Estado de Israel. Sim, eu admito essa possibilidade, porque o isolamento é muito grande. E o império está enfraquecendo. E o mundo... Agora, a Rússia, a China, a Índia vão entrar? Não sei se vão entrar. Gostaria muito que entrasse. Parabéns ao Brasil que entrou. E, por fim, e se for condenado, o que vai acontecer? Israel não vai aceitar nenhuma condenação. Não vai acatar, absolutamente. Vai desdenhar do resultado. Vai tentar fazer o máximo possível para mudar. Eu não duvido que tenha pressão nesses 15 juízes, não duvido. Pressão de Israel, pressão dos Estados Unidos, pressão pesada, corrupção, não descarto nenhuma possibilidade de estar descartada. Mas eu acho que o clima que está no mundo, se não sensibilizar os governantes de uma parte dos países, esses juízes, né, eles podem surpreender. Vamos ver. Eu continuo acompanhando, se necessário amanhã farei outro programa. Agradeço, hoje teve aqui uma contribuição do Ed Carlos e a Eneida, que presenteou com 5 assinantes. Eu agradeço muito e foi o que tivemos hoje e é sempre bem-vindo qualquer contribuição. Desejo a todos um ótimo restante de semana, lembrando que domingo estou concluindo o curso das filósofas da antiguidade
clássica, né? Estou falando da última e 20ª filósofa que eu selecionei, Hipátia de Alexandria. Vou fazer em 3 aulas, porque é muito assunto, então domingo faço a segunda parte. E no outro domingo pretendo encerrar o nosso curso. O curso da África segue todas as quintas. Vamos ver que outro tipo de curso que eu possa oferecer aí de forma gratuita, livre, né? Ninguém precisa se preocupar, não paga nada. Tá bom, pessoal? Um beijão em todos vocês. Obrigado por tudo, pelo acompanhamento. Compartilhe onde for possível, tá? Tchau. Beijo.